queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Nesta quinta-feira, 25 de junho, nós queremos trazer a palavra de Deus, o Evangelho da vida, para animar o nosso dia, para nos ajudar a iluminar o nosso caminho de fé e de seguimento do Senhor. E hoje, com esse convite bonito de Jesus, nos pedindo que a nossa fé professada seja testemunhada na vida, na prática do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 29. Mateus 7, 21 ao 29. Naquele tempo disse Jesus: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? E não fizemos muitos milagres em Teu nome? Então eu lhes declararei: jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e a põe em prática, é como o homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. E quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Depois que Jesus concluiu essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensinamento. Com efeito, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Meu irmão, minha irmã, temos hoje o texto que conclui o chamado Sermão da Montanha de Jesus. O Sermão da Montanha, que começa lá no capítulo 5, né? Conclui hoje aqui no capítulo 7. E uma coisa bonita no Evangelho de hoje é que Jesus mostra que o seu seguimento não é uma religião de aparências. Que a nova lei não é apenas algo externo a nós, mas algo que brota do coração. Por isso, não basta professar a fé em palavras, é preciso testemunhá-la no coração. Então hoje o Evangelho nos convida para uma sensatez no seguimento do Senhor. Uma sensatez. Porque ele diz que o insensato é aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática. O insensato tem uma fé de aparências. O insensato constrói a sua casa sobre a areia. Aos olhos dos outros,
é bonita, mas não tem resistência, não tem fundamento, não tem alicerce, não suporta as adversidades da vida. Quando vem a chuva, o vento, as enxurradas, ela cai. Quantas vezes nós temos esta fé insensata? Parece que é bonita, louvamos, cantamos, damos glória a Deus, mas não suportamos as dificuldades. Não suportamos as provações. Desistimos diante da cruz, porque a nossa fé não tem profundidade. Por outro lado, quem escuta a palavra de Jesus e põe em prática, quem vive de fato o testemunho da fé, é como um homem sensato, que constrói a casa sobre a rocha. Sobre este também vêm as dificuldades. Não estamos livres das dificuldades, das adversidades da vida. Não. Sobre este vem a chuva, os ventos, as enxurradas. Porém, a casa construída sobre a rocha suporta todas as adversidades e permanece firme. É assim que Jesus pede de nós. Quem escuta a palavra de Deus e a põe em prática, tem uma fé mais firme, suporta mais provações, não fica pulando de galho em galho, não é uma fé levada pelos ventos. Então, querido irmão, querida irmã, a palavra do Evangelho de hoje, concluindo o discurso de Jesus das bem-aventuranças, nos convida para uma passagem de uma fé do discurso para a prática da fé. Para uma fé de palavras, para a vivência, para o testemunho, para uma sabedoria de vida que nasce da palavra. Portanto, as bem-aventuranças de Jesus, o ensinamento de Jesus, a fé e o seguimento ao Senhor, não são apenas um verniz que nós passamos, mas que por dentro continua do mesmo jeito. Não. A fé, o seguimento, a palavra de Deus, que Jesus pede de nós, é uma vivência, que aos poucos nós vamos configurando a nossa vida, a vida do Senhor. Por isso ele começa o texto dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque não é apenas falar de Deus, não basta a aparência da fé. Por outro lado, ele pede de nós que firmemos a nossa fé na rocha firme da palavra de Deus. Que firmemos a nossa fé no testemunho do amor. Hoje nós vamos fazer esse pedido a Jesus. Senhor, ajuda-nos a construir a nossa casa na rocha firme da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, para que a fé que nós professamos seja testemunhada na caridade que praticamos. Dê-nos a graça, Senhor, de sairmos de uma fé
do discurso, da aparência, para uma fé que converta e transforme o nosso coração. Ajuda-nos a termos uma fé firme para resistirmos às tentações, às perseguições e às adversidades da vida. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e a põe em prática é como o homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Que essa sensatez que Jesus pede de cada um de nós seja cada vez mais testemunhada por cada um de nós, batizados e batizadas. 5 segundinhos, coloque diante do Senhor sua vida, suas necessidades e principalmente hoje com esse pedido: ajuda-nos, Senhor, a transformar a nossa fé em testemunho, em sabedoria de vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Logo mais à tarde teremos 18h30 a adoração ao Santíssimo Sacramento, 19 horas a Santa Missa. Um abraço a todos, tenham um bom dia, fiquem com Deus.